pessoal. Pessoal, vamos aí para mais uma correção de geografia, certo? A temática que nós começamos a abordar a partir de hoje é o processo de urbanização no Brasil. Então, vocês tiveram a atividade da página 192, 193 e 194. Irei começar a correção pela página 192. Ele coloca um texto base para que vocês tenham feito a leitura e depois ele traz aqui, ó, uma leitura de gráfico. Então de gráficos, nós já vimos isso em matemática. Então aí, ó, fazendo um gancho do conteúdo, um vínculo do conteúdo de matemática com conteúdo de geografia. Então a questão 1 fica da seguinte maneira: o gráfico mostra a evolução da população rural e da população urbana no Brasil de 1940 a 2015. Então, a resposta aqui é justamente o título do mapa. Questão 2. De 1940 a 2015, a população rural diminuiu e a população urbana aumentou. Questão 3. A população urbana ultrapassou a população rural no período de 1960 a 1970. Página 193, mais uma vez, ele traz dois tipos de gráficos para que se faça a análise e em seguida a resposta. Então, aqui é um gráfico de setor e aqui é um gráfico de barras. Então, aqui ele pede para que você olhe o gráfico e responda de acordo com, preencha a legenda. Então, aqui, ó, população urbana e o verdinho, população rural. Tanto aqui a questão 5 como a questão 6 são respostas pessoais. Então, mesmo nessas aulas remotas que vocês encontrarem esse balãozinho aqui, então esse balão significa discussão em sala de aula, mas mesmo assim vocês têm que ler a questão e, respectivamente, dar a sua resposta. Depois vamos lá para a página 194 de Geografia, Dona Giagel. Então, também, para responder à questão proposta, você teria que ter feito essa leitura do texto. A industrialização contribuiu para a urbanização brasileira. E aqui ele pergunta: qual é a relação entre a industrialização e a urbanização? Explique. Então, a relação, vocês poderiam ter citado que as indústrias, elas tiveram um aumento, elas cresceram, elas se expandiram a partir do momento que as pessoas saíram da área rural para a área urbana, que inclusive vai ser o nosso próximo assunto de geografia, onde nós vamos falar a respeito desse êxodo rural. Então, a relação é essa, a relação entre a industrialização e a urbanização ao passo que a industrialização estava surgindo no Brasil, ela começou a aumentar, certo? Ela começou a se expandir, porque as pessoas começaram a sair da área rural para a área urbana. Aí essa explicação, por quê? Porque aconteceu o crescimento dos espaços urbanos, a população urbana se intensificou com a industrialização do Brasil, por causa da disponibilidade de energia, a boa rede de transporte, comunicações, trabalhadores especializados, porque as indústrias precisavam de consumidores para os produtos que eram fabricados, por causa das boas vias de circulação que levavam as matérias-primas para a indústria, certo? Então, todas essas razões, elas se concentraram nas áreas urbanas e isso favoreceu a expansão das indústrias.